Boa tarde, caras companheiras, caros companheiros, amigos, irmãos, aqueles que acompanham o nosso canal, dando-nos a sua força através dos comentários, através das indicações, a fim de que o nosso canal se torne um canal dentro do YouTube relevante na difusão da doutrina espírita. A finalidade única nossa é essa: difundir a doutrina dos espíritos, tornando o nosso canal um canal relevante dentro do programa do YouTube. Estamos entrando agora no 9º capítulo, que intitula-se Viciações Mentais. Tratamos da insatisfação, da indiferença. Vamos tratar hoje o tema que intitula-se Pânico. Pânico. Mas antes, para nos conectarmos com Jesus, vamos ouvir um pouquinho a melodia. Um pouquinho. Muito bem. Pânico. Olha o tema. Atualíssimo. Atualíssimo. Nós estamos vivendo, apesar de um momento sublime da doutrina espírita, um momento de muitas apreensões, muitas preocupações. Devido ao quê? Devido à insegurança, devido à instabilidade emocional. Todos esses elementos concorrem para a criação na criatura humana da síndrome do pânico. É até moda. O que houve com você? Eu estou com síndrome do pânico. Quando que nós, no evoluir da nossa experiência corpórea, eu tive essa sensação? Nunca. Me lembro de amigos que faziam viagens, nem se falava de medo de síndrome de pânico. Hoje não. Hoje se tornou uma doença, porque é um distúrbio do emocional, quando não se torna uma patologia do organismo pela disfunção química, não é? Nós não podemos simplesmente falar de um processo emocional, não. A pessoa tem uma descompensação química do organismo, né? Então gera uma série de patologias e muitas vezes de difícil tratamento e de difícil diagnóstico. Mas vamos ver o que Joana nos diz assim. No imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio do medo. Distúrbio do pânico.
Então, vejamos bem, no imenso painel dos distúrbios psicológicos, o distúrbio do pânico, ele tem a sua gênese no medo. Um medo patológico. Nossa, Priscila, mas existe medo patológico? Existe medo patológico. É aquele medo que a pessoa tem de sair na rua. Aquele medo que a pessoa tem de entrar no supermercado. Isso é fato. A pessoa só vai a um supermercado ou na cidade na companhia de uma pessoa. Sozinho ele não vai. Fazer as suas obrigações, as suas atividades bancárias, seus pagamentos, sozinho ele não consegue fazer. Hoje ainda, com muita facilidade tecnológica, as pessoas, com essa invenção do tal Pix e online, as pessoas fazem tudo de casa. Aí que não sai mesmo, não é? Caminhar, em hipótese alguma, só se tiver com outra pessoa junto. Entende? Isso são distúrbios psicológicos. Dentro desses distúrbios, né, o medo tomou um volume incomensurável. É uma pena, porque a vida é maravilhosa. E nós criamos essas amarras que dificultam o nosso caminhar. O medo em si mesmo, segundo Joana de Ângeles, não é negativo. Assim se mostrando quando irracionalmente desequilibra a pessoa. Porque o medo, ele se manifesta como um campo de defesa, um campo de, eu diria, de sobrevivência. Na natureza, nos animais, eles possuem medo para defender-se. No caso do comportamento de equilíbrio da sua própria prole, né? Principalmente, exemplo, existem espécies de macaco que não descem no chão, só ficam nas copas das árvores. E mesmo assim eles sofrem o assédio dos predadores, né? As aves de rapina, a arpia, alguns gaviões grandes, né? Algumas águias que acabam atacando eles nas copas das árvores. Esse medo, ele faz parte da criatura humana como preservação da espécie. Quando sai desta faixa da preservação da espécie, aí se torna uma patologia. O medo em si mesmo não é negativo, segundo Joana de Ângeles. Não poderia ser. Não poderia ser, por quê? Como nós dissemos, é um recurso utilizado para preservar a espécie, né? Mas quando irracionalmente desequilibra a pessoa, ele se torna uma patologia. E essa patologia exige, muitas vezes, o recurso psicoterapêutico. Vamos encontrar respostas maravilhosas na psicologia transpessoal, tratando do pretérito, não presente, passado, das nossas experiências passadas. Segundo Joana, o desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o desconhecido. O que também ocorre em relação ao futuro. Olha que coisa linda. E sob determinadas circunstâncias ocorre, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida
ampliação do instinto de autodefesa. Olha que graça! Mal trabalhado na infância por educação deficiente, muito comum, o que poderia tornar-se útil, diminuindo os arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando. Nós trazemos da nossa infância marcas grandíssimas. Eu tenho a felicidade de ter a facilidade de lembrar do meu passado e da minha infância. Imensa. Até alguns tempos atrás eu tinha um medo tenebroso de altura. E eu falo, meu Deus, mas por que eu tenho esse medo de altura se eu nunca vivi uma experiência de altura? Aonde encontra-se esse medo? Aí eu vasculhei. Olha, quando eu tinha 4 anos de idade, morava na cidade de São Paulo, no bairro do Jabaquara. E moravam na Avenida Jabaquara, num predinho, num apartamento, numa casa de um andar. Nós morávamos na parte superior e embaixo, era um comércio. Subimos a escada, estávamos em casa. E a casa dos meus pais tinha um parapeito que dava acesso à rua, Avenida Jabaquara. Quantas e quantas foram as vezes que tocavam a campainha, minha mãe vinha atender de cima, né, abria a portinhola da escadaria, e a pessoa falava, senhora, o menino está com as pernas para fora do parapeito da casa, ele vai cair. Era eu. Eu punha as perninhas pro lado de fora, agarrava no parapeito, ficava desesperado de medo da altura. Olha, 4 anos de idade. Carreguei isso comigo pela minha existência. Quando eu trabalhei em São Paulo, ia no elevador, era um pânico para a altura e tinha que ir. Depois, trabalhando a recordação da minha vida, lembrei do medo que eu adquiri quando eu tinha 4 anos de idade. 4 para 5 anos de idade. Vamos voltar.